E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Hoje é um dia muito especial, muito bacana, porque eu tô devendo esse conteúdo aqui para vocês. Já tem, para quem aí é novo no canal não sabe, eu tenho vários vídeos aqui sobre nazismo. Tá? Explicando sobre SS, explicando sobre como Hitler chegou ao poder, por que o nazismo é um movimento assim, não é assado, por aí vai. E eu estava muito tempo tentando, querendo fazer aí, continuar com essa. É uma pequena série, né? Só que não está nem em playlist, de repente eu organizo isso para vocês. Falando sobre a sociedade nazista. Tá? Sobre como que funciona a sociedade nazista. Porque a gente conhece mais o nazismo como chegou no poder e durante a guerra. Então, agora nós estamos lançando aqui uma pequena playlist, na verdade. Esse vai ser o primeiro vídeo, eu não sei quantos vídeos serão, que vão ajudar vocês aí nos seus estudos, né? Ou simplesmente se você tem curiosidade, se você quiser saber mais sobre nazismo, explicando ponto por ponto. A gente vai... minuciosidades, né? Pelas minuciosidades a gente vai destroçar toda a sociedade nazista aqui, tá? Então eu estou muito feliz que esse é o nosso primeiro vídeo, lembrando que a base que eu estou utilizando, né, o referencial bibliográfico que eu estou utilizando, deixa eu ver se sai ali no vídeo, primeiro, Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, livro extremamente importante, extremamente interessante para quem quiser conhecer a história do século XX e outras histórias também. O Hobsbawm falava de tudo. E o Terceiro Reich no Poder, deixa eu ver se está saindo ali, do Richard Evans, né, que seria uma obra grande, inclusive. É uma base de 3 livros. Esse aqui é o sobre a sociedade nazista especificamente, entre outras coisas, tá? Então estou utilizando, fica aí o referencial bibliográfico para vocês. Hoje, para a gente falar aí sobre o início dessa sociedade nazista, o começo de tudo. E a gente vai dividir em várias partes, né, para entender a sociedade nazista. A gente vai falar da parte de política, a gente vai falar da parte do militarismo nazista, a gente vai falar da parte da religião, a parte das artes, né? Inclusive o próximo, se eu não me engano, vai ser sobre artes, sobre como que funcionava a música, as artes plásticas. Então não percam, tá? Então eu já digo a vocês, já convido a vocês a curtirem esse vídeo e no final, se vocês gostarem, se acharem que foi útil de alguma forma, se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixar aí nos comentários se vocês quiserem que eu continue com mais conteúdo desse tipo, que eu faça mais coisas desse tipo, porque o feedback de vocês vai ajudar a influenciar aqui no conteúdo do canal, que eu continue produzindo, que eu faça mais vídeos desse tipo, né? Porque se a gente não tem um feedback, às vezes a gente acaba ficando meio perdido se é isso mesmo ou não, ok? Hoje, especificamente, a gente vai falar do início do governo do Hitler. O Hitler chegou ao poder em 1933, né? Tem vídeos aqui no canal sobre isso, eu deixo todos linkados. Mas a gente vai falar de um evento que aconteceu em Munique em 30 de julho de 1934, chamado aí de Noite das Facas Longas, ou Noite dos Longos Punhais. O que é isso, gente? O que é a Noite das Facas Longas? Em linhas gerais, o Hitler já estava no poder, então já é um vídeo sobre sociedade nazista. Vai ser um grande expurgo ocorrido dentro das tropas de assalto da Alemanha nazista. O que é isso? Bom, para que vocês entendam, a gente tinha dentro do exército alemão, o exército alemão ele estava seguindo, até então ele estava respeitando as diretrizes tomadas, a punição tomada ou as limitações tomadas pelo Tratado de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial, onde o exército deveria ficar ali com apenas 100 mil soldados. É um número muito pequeno para uma grande nação. Mas o que a gente tinha muito forte na Alemanha de Hitler seriam as tropas paramilitares, que seriam tropas além do militarismo. E algumas delas tinham até influência no exército, algumas delas queriam inclusive se tornar o exército alemão. Então, como a grande tropa aí de assalto, a gente vai ter aí os famosos camisas pardas, que a gente conhece mais aí como Sturmbannbüttel ou simplesmente SA. Tá? A SA era uma tropa, né, uma tropa de assalto, seria um grupo paramilitar comandado por um capitão, aí, um general chamado Ernest Röhm, e ela tinha mais ou menos aí 3 milhões de soldados. E eles estavam querendo se tornar o exército alemão, tá? Que era apenas com 100 mil soldados, certo? Mas qual que é o problema? Esse Ernest Röhm, que eu falei para vocês, ele era nazista, era do partido nazista, essas tropas pertenciam ao partido nazista, mas elas tinham uma certa... Como que eu posso dizer para vocês? Elas tinham uma certa autonomia dentro do partido. Então elas faziam mais ou menos o que vinha na cabeça delas, né? E essa SA, ou camisas pardas, né, do Ernest Röhm,
ela tinha uma prática que era contrária ao que o Hitler queria naquele momento, né? Então o Ernest Röhm, ele era um opositor do Hitler dentro do próprio partido nazista, porque era uma tropa de 3 milhões de pessoas, de soldados, que era uma tropa extremamente agressivas, que pregavam a violência desde os tempos da República de Weimar, né? Antes de se tornar da Alemanha nazista, chegar ao poder um ano antes disso aqui que a gente está falando. Então, como que eles faziam? Eles andavam fazendo badernas pelas ruas da Alemanha, então se encontrassem pessoas bêbadas, eles iam lá, batiam nas pessoas, prendiam as pessoas, tudo sem qualquer tipo de autorização do partido nazista, até mesmo porque eu estou falando para vocês que eles agiam mais ou menos ali com certa autonomia. Então, vai ser uma grande oposição ao Hitler. E tinha uma tropa que era fiel ao Hitler, que era a SS, que era a Schutzstaffel, que é a SS, a famosa SS, que depois se tornou o exército alemão, né? Que se tornou o exército alemão. A SS, na verdade, no começo ela era bem tímida, ela chegou até a ter menos gente, menos membros do que a SA. A SS tinha lá mais ou menos, chegou a ter em 1934, nesse período que a gente está falando, cerca ali de 1 milhão de soldados. E a SA tinha 3 milhões, a SS tinha 1 milhão. Só que tem uma diferença muito grande, que a SS era extremamente organizada e disciplinada, e fiel a Adolf Hitler, que vai ser aí o chanceler. Ele era o chanceler já da Alemanha, já era o líder alemão, já estava no governo. Então a gente vai ter uma oposição, porque o Hitler entendia que era preciso ter uma disciplina nazista, uma disciplina militar, e a SA do Ernest Röhm acreditava que não, que era preciso, né, sair dando porrada em todo mundo. Então a gente tem esse cenário na Alemanha. São opositores, ambos queriam ter uma influência maior no exército. O exército até então, como eu falei para vocês, seguia as diretrizes do Tratado de Versalhes com 100 mil soldados, e ambos queriam, né, ter uma influência maior no exército alemão. E esse expurgo que aconteceu no dia 30 de julho de 1934 nada mais foi do que Hitler, né, organizando uma operação para poder prender, para poder acabar com essa tropa, né, que são os camisas pardas, né. Você tinha também outras tropas paramilitares, você tinha também estava mais ou menos com uma certa força, mas não tanto quanto essas duas que a gente falou, que seriam os capacetes de aço. Para quem não sabe, os capacetes que os nazistas usavam durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, eram aqueles capacetes de aço bem pesados. Então, os capacetes de aço seriam um grupo também, que era paramilitar, que seriam de ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, também tinha uma certa força. E o Hitler queria colocar a SS como maior força. Então, o que eles fizeram? O Hitler, ele viajou para Munique, né? Foi uma viagem meio que às pressas, né? Onde estava tendo essa organização mais forte, aí, que seriam o pessoal dos camisas pardas. Então ele viajou para Munique numa operação que eles colocaram como um codinome, que vai ser um codinome para ninguém ficar sabendo o que está acontecendo, chamada de Operação Colibri, né? Então, essa noite das facas longas, ela levou o codinome de Operação Colibri. E o Hitler viajou, eles pegaram os membros da SA e o Ernest Röhm de surpresa, prenderam vários membros, a gente teve uma guerra, né, uma guerra civil praticamente, né, tiroteios, e a gente vai ter a morte aí mais ou menos de 85 membros da SA. Né? Membros assim, da SA que faziam badernas nas ruas, né? O Hitler ele conseguiu dominar através da disciplina da SS os membros ali da SA. E o líder Ernest Röhm, ele foi preso, né? Ele foi colocado na prisão e depois ele foi sentenciado à morte, tá? Por simplesmente se opor ao chanceler, ao Hitler, né? Que daqui a pouco aí que já está, na verdade, se tornando um ditador. Aí você fala, beleza, então por que eu estou colocando isso para vocês? Porque que a noite das facas longas é importante, ou a Operação Colibri é importante saber, é importante estudar. Não é complicado, é simples, é justamente para entender como que o Hitler começou a colocar, né, a sua força em prática, o seu militarismo em prática, como que a SS se tornou muito forte, se tornando maior, inclusive, do que a SA, que a SA no começo, como eu falei para vocês, ela era maior do que a SS, era uma força com muita disciplina e o Hitler começou a dominar tudo isso. Lá na frente, a SS vai se tornar o exército alemão. Aqueles 100 mil homens que estavam respeitando o Tratado de Versalhes ficarão de lado, porque agora a SS vai ser agora uma tropa, né, um exército alemão com milhões de soldados,
todos fiéis a Hitler, todos disciplinados a Hitler, vai se tornar o grande exército alemão. Então, a gente começa a entender um pouquinho do porquê que o Hitler desrespeitou e como ele vai desrespeitar as diretrizes tomadas pelo Tratado de Versalhes de 1919, certo? Então, tudo isso é para vocês entenderem também, para vocês compreenderem esse processo, para ver que dentro do nazismo ainda você tinha uma disputa de forças, né? Você tinha todo um processo onde todos os outros eles não pensavam da mesma maneira. E aí você fala assim, poxa, mas o Hitler era contra a violência? Peraí, vamos com calma, ele não era contra a violência, mas ele acreditava primeiro na disciplina. O nazismo tem essa característica de ter um lado muito forte ideológico antes de qualquer outra atitude. Então primeiro vem a disciplina, depois vem todas as outras práticas. O que a SA fazia era atuar com a violência antes de qualquer coisa. Não era o que o Hitler queria. Afinal de contas, para fazer tudo que ele fez, esse estardalhaço, uma guerra que teve aí mais ou menos 80 milhões de pessoas mortas entre militares e civis, assim, em vários países, 6 milhões de judeus exterminados em campos de concentração, para ter tudo isso, para ter uma ideologia onde a Alemanha fosse tão forte assim, né, causasse uma guerra gigantesca, só com disciplina. Então, assim, se essa atitude não fosse tomada, certamente os rumos poderiam ser outros, mas a gente não está aqui para falar assim, e se? Mas vocês percebem que é importante porque ele colocou, sim, de fato, então, a disciplina no seu devido lugar. Falou assim, ó, a gente precisa continuar aqui fazendo essa disciplina. E agora, esse vídeo, mesmo sendo mais rápido para explicar essa noite das facas longas, ou longos punhais, ou Operação Colibri, como vocês quiserem chamar, tudo que a gente for falar aqui nessa série sobre sociedade nazista, né, começa a partir de agora, porque a SS tem uma fidelidade muito forte em cima de Hitler e todas as atitudes que a gente for tomar em relação à arte, que a SS vai perseguir, tudo vai ser sob domínio, sob controle específico do Adolf Hitler, certo? Gente, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa aula, espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês animem aí para outras aulas assim sobre a sociedade nazista, que são temas que eu gosto muito de estudar, muito importante, né? Lembrando que a gente está aqui com um referencial teórico muito forte aqui para poder estudar, tá? Eu deixo aí na descrição aí a bibliografia para vocês. Eu vou ficando por aqui, grande beijo, fui!